o que é o pecado. Então vamos ver a descrição aqui, como ele fala, né? E o que significa o pecado. É assim que a gente deve entender, né, o pecado, e assim deve ser a nossa reação para quando a gente peca, né? Devemos ter ojeriza, né, pelo pecado. Ele mostra na sua carne e pede a Deus que, mesmo pelo pecado, na continuação, que Deus não desampare, né, que Deus o sustenha. Então esse é o sentimento, né, que deve ser naquele que peca, né, ansiedade, colocando diante de Deus o peito, né, taquicardia, meu peito bate alterado, taquicardia, né, estou fraco, meus olhos sem brilho, né, por causa do pecado. Esse deve ser o sentimento, né, da gente em relação ao pecado. Muito bem, irmãos, convido todos a abrirem agora suas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do 14 ao 18, que é o contexto da nossa passagem, e o estudo vai ser dirigido no versículo 18. Então, atentos aqui, Lucas 16, do 14 ao 18, que é o contexto, e o estudo vai ser feito no versículo 18. Vamos fazer a leitura. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos pomos diante da Tua presença, continuando te agradecendo, ó Deus, porque é tão maravilhoso, ó Senhor, poder estar na Tua casa, na casa de oração, na reunião dos santos, no Teu dia, no dia do Teu Filho ressurreto, ó Deus, para prestar um culto a Ti, Senhor, para louvar, Senhor, bendizer o Teu nome, e agora em especial, ó Deus, para aprender, Senhor, da Tua palavra, meditar na Tua palavra, para que esta Tua palavra, Senhor, nos alimente a alma, ela seja o farol, ó Deus, que ilumina o nosso caminho, as nossas vidas, para que com essa palavra, Senhor, no nosso coração, não venhamos a pecar contra Ti, e também, Senhor, possamos orientar as pessoas, ó Deus, que estão ao nosso redor. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo se compadecia das pessoas que eram uma multidão como ovelhas que não têm um pastor. Que o Senhor nos dê essa palavra, ó Deus, para que nós possamos exercer o sacerdócio universal dos cristãos, dos crentes. Podemos transmitir essa palavra aos outros, às pessoas que estão perdidas nos seus próprios pensamentos, perdidas nas suas convicções, perdidas, ó Deus, no pensamento dos outros, seguindo outros, cegos, guiando outros cegos. Possamos assim, Senhor, bendizer o Teu nome, possamos enaltecer o Teu Filho bendito Jesus Cristo com esta palavra, para que possamos viver, ó Deus, de forma muito mais piedosa, de forma muito mais santa, Senhor, mais conforme a Tua vontade.
Ó Deus, nos ajuda nesse momento, por meio do Teu Espírito. Nos conduz aqui, ó Deus, porque somente, tão somente pelo Teu Espírito é que vem o entendimento, vem a compreensão, vem a certeza, a convicção de pecado, ó Deus, não é por outro, mas só pelo Teu Espírito. E rogamos essas coisas, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, lemos o contexto, porque os irmãos sabem que não devemos estudar o texto sem o contexto, né? Apesar de que os evangelhos não necessariamente eles narram eventos sucessivos cronologicamente falando, né? Mas evidentemente sempre precisamos entender o contexto, e esse contexto, vê a questão ali da... E esse contexto aqui, ele diz respeito a Jesus falando aos fariseus. Jesus antes se dirigiu aos seus discípulos, não foi? Veja, do capítulo 16, a partir do versículo 1, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, mas estava falando para todo mundo. Jesus estava falando para a multidão, mas ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Os fariseus também estavam ali presentes e ouviram todas as instruções. E como é que os fariseus reagem às instruções de Jesus? Como é, João, que eles reagiram às instruções que Jesus deu aos seus discípulos? Reagiram de que forma? Ridiculizaram Jesus. Fizeram assim com as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ouviram tudo que Jesus tinha dito e torceram o nariz, viraram a boca. Quando de repente escuta, eles não pronunciaram palavra nenhuma. Aqui não fala que eles pronunciaram palavra nenhuma. Eles ouviram isso e fizeram assim. Isso que nada, né? Isso conversa. Como é que a gente diz aqui no popular, né? Isso é conversa. Isso é conversa para boi dormir, né? No Nordeste a gente diz isso aí é conversa para boi dormir. Por que eles faziam isso? Né? Por que eles agiam dessa forma? Foi isso que nós estudamos no domingo passado. O que é que Jesus fez? João, apontou o quê? Apontou os... Rutinha. Jesus apontou os dos fariseus. Os defeitos, os erros dos fariseus. Não foi o título que a gente deu aos estudos? Ao estudo, não foi? Os pecados. Isso. Cristo condena os pecados. Cristo condena os erros dos fariseus. Qual foi o primeiro erro que nós vimos que Cristo condenou dos fariseus? Qual foi o primeiro erro? Foram dois erros que nós estudamos. O que é levado para os homens e a abominação para Deus. Certo, isso quer dizer o quê, João? No geral, assim, veja, no geral, quando Ramon citou o texto bíblico, né? Quando diz assim, o que é levado para os homens é a abominação para Deus, isso mostra o quê? Valores, né? Isso, mostra que o que os homens valorizam, né? O que é elevado, né, Aline? O que é elevado é uma coisa lá em cima. Então, o que é elevado, o que eles valorizam muito, Deus faz o quê? Abomina. Então, Cristo está dizendo, olha, os seus valores são contrários aos valores do reino de Deus. Concorda comigo? Aí ele mostrou esses valores, que um deles era o quê? O que você disse? A justiça própria. Eles eram hipócritas, né? Uma das coisas foi a hipocrisia.
né? Ele diz assim: olha, vocês se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Isso é hipocrisia. E vocês acham que estão dentro do reino por causa da justiça de vocês, né? Mas vocês estão fora. A outra coisa que Jesus denunciou foi o quê? Um pouquinho antes, no texto aqui. Foi o quê? Eram avarentos. Avarentos, né? Eles eram avarentos. Ou seja, no reino de Deus não se valoriza o dinheiro, vocês valorizam o dinheiro. E Cristo tinha nos ensinado exatamente nos ensinos anteriores como lidar com o dinheiro, né? Ou seja, como utilizar o dinheiro para o reino de Deus. Depois, então veja, tem a questão dos valores, mas tem outra coisa que eles, outro erro que eles cometeram. Qual foi que nós aprendemos? Está a partir do versículo 16, ou no versículo 16. Buscavam ser salvos pelo próprio esposo. Eles faziam o que? Eles desprezavam o Evangelho. Isso, olha. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar por ele. Vocês querem entrar do seu jeito, e vocês dessa forma rejeitam a lei e os profetas. Aquilo que vocês, vê como é contrário, aquilo que vocês dizem que preza pelo reino de Deus, diz que ama Moisés, a lei de Moisés, eles diziam que era um filho de Abraão. Deus dizia que era o contrário. Enquanto eles diziam que eram filhos de Abraão, Jesus disse que eles eram filhos de quem? Do diabo. Lembra disso, irmã Nita? Lá em João capítulo 6. Essa dica foi boa, não foi? Eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Eles disseram: vocês são filhos de diabo. Dessas pedras aqui, Deus suscita filho de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Então, veja, Cristo condenou dois, de forma geral aqui, irmãos, eu não estou vendo que é uma generalização, dois erros, né? O sistema de valores dele, e por eles rejeitaram o Evangelho. Mas não ficou só nisso. Cristo apontou um terceiro erro, que está no versículo 18, que esse erro está ligado também a eles quebrarem a lei. Esse erro diz respeito a eles quebrarem a lei, porque diz: a lei e os profetas vigoraram até João, né? Vocês quebram a lei. Tanto lembra que Jesus no Sermão do Monte começou: ouvistes o que foi dito, não foi? Eu, porém, vos digo. Por quê? Porque ele estava dizendo: vocês dizem que eu não sigo a lei, mas quem não segue são vocês. Antes de dizer isso, eu, porém, vos digo, Cristo disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Está entendendo? Olha a ligação aqui, olha como está ligando. Jesus está mostrando que eles quebravam a lei. De que maneira eles quebravam a lei? Com relação ao versículo 18, com relação ao divórcio e ao novo casamento. Nós temos aqui, veja só, lembre-se que esse títulozinho aí da sociedade às vezes ajuda, às vezes não ajuda, acerca do divórcio, mas ele está falando de divórcio e novo, porque ele diz: quem repudiar a sua mulher, ou seja, quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, ou seja, um novo casamento, comete adultério. E, irmãos, esse era um ensinamento tido por válido. O erro deles era o seguinte: o ensinamento, preste bem atenção para você entender aqui, vamos lá. O ensinamento que se tinha naquela época era o quê? Se você se divorciar, você pode. Entendeu? Entendeu, Abraão? O ensino daquela época é: se você se divorciar, você pode casar de novo. Esse era o ensino. Inclusive os discípulos também entendiam isso. Os discípulos de Jesus entendiam.
Mas pastor, de onde é que o senhor está tirando isso? Que o texto não diz. Onde é que o senhor está arrancando, escacaviando? Dos textos paralelos. Na sua Bíblia ele também indica os textos paralelos a respeito desse tema. Diz aí, ó, Mateus 19, 9 e Marcos 10, 10 a 12. São os textos paralelos. Veja como os discípulos entendiam, estavam entendendo do mesmo jeito dos fariseus. Segure aí Lucas 16 e abra em Mateus 19, 10. Quem encontrou, por favor, leia. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou estão vendo? Jesus disse, o que é que Jesus disse naquela ocasião? Se os irmãos vão ver Mateus 19, Jesus disse a mesma coisa que está dizendo aqui em Lucas 16, 18. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo o quê? Quem casar e quem se divorciar e casar de novo, comete adultério. Aí os discípulos se espantaram. Espera aí, Jesus, é desse jeito, é? Aí Jesus disse, disse, então é melhor nem casar, se for desse jeito. Aí vem todas aquelas questões. E se o cara escolher errado? Ninguém conhece o coração de ninguém. São as coisas, né, que, né? Essa semana a gente conversando sobre isso, né? Minha mãe disse, nem a pessoa conhece mesmo o coração da pessoa. Isso aí é verdade. A Bíblia diz que você não conhece o seu coração. Se agora o cara casar com outro, tem que viver? Tem. Não. Então, eu vou pensar 10 vezes se eu vou me casar. Jesus disse, não é assim não. Jesus vai explicar, não é assim não. Há poucos é que não foi, que foi dada essa condição de ficar desse jeito. Mas o normal é se casar. Aí os discípulos, agora, Senhor. A resposta é aquela, aumenta-nos a fé. Então, irmãos, o ensinamento foi esse. Esse é um tema bastante debatido ainda hoje entre os evangélicos. E os irmãos sabem que não há um consenso, inclusive entre homens estudiosos, tementes a Deus, né? Pessoas eruditas. Você não tem um consenso. Entretanto, irmãos, como sabiamente disse o pastor John Piper, ouça bem isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar com a gente. Todas as pessoas e igrejas devem ensinar e viver de acordo com o que dita sua própria consciência, informada por um sério estudo da Bíblia. Ou seja, você vai estudar a Bíblia, né, de forma séria, debaixo da orientação do Espírito Santo, pedindo a Deus clareza, né, e tal, e vai fazer isso, e aí vai viver de acordo com o que diz, segundo a sua consciência. Como disse um homem de Deus do passado, ele disse, não posso e não devo ir contra a minha consciência, né? Então você vai fazer isso. Alguns, a consciência fica livre para entender que o divórcio permite um novo casamento dentro dessa interpretação de Mateus 19, 9, que nós vamos ver. Mas, irmãos, o que nós nos propomos nessa oportunidade, com a graça de Deus, é exatamente isso: fazer agora um estudo e mostrar para os irmãos o que a nossa consciência, com base nesse estudo, nos mostra. Tá certo? Então, o título do nosso estudo continua sendo o mesmo: Cristo condena os erros dos fariseus. Agora, o erro que nós vamos estudar é o erro do novo casamento para divorciados. É esse erro. Tá certo? É o novo casamento para divorciados. Antes de iniciarmos a análise do texto, irmãos, propriamente dita, quero lembrar aos irmãos alguns princípios da interpretação das Escrituras. Tá certo? Quando a gente vai interpretar as Escrituras, a gente leva em conta alguns princípios. O primeiro, o princípio da unidade, da harmonia das Escrituras. Significa dizer o quê? Que a Bíblia
ensina uma única coisa. E não pode haver diferença entre o ensino de um livro e o ensino de outro livro. Então, principalmente aqui nos evangelhos, o que Mateus ensinou é a mesma coisa que Lucas ensinou e que Marcos ensinou, né? Eu digo ensinou assim porque eles escreveram, né? Os seus ensinos, né? Os ensinos que estão lá contidos, registrados por esses homens de Deus, né? Por quê? Porque eles escreveram movidos pelo Espírito Santo. Então, o primeiro princípio da harmonia da Escritura, da unidade escriturística. Segundo princípio, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a Escritura deve ser comparada com ela mesma, indo do simples ao complexo, do mais claro ao mais obscuro, e não o contrário, do obscuro para o claro. Tá certo? Depois é a observação do contexto, que eu já mostrei para os irmãos, né? Nós temos que sempre avaliar não só o texto, mas todo o contexto. E aí você deve procurar só um sentido para cada texto. Entendeu mais ou menos os princípios? Pronto. Agora, vamos ao texto. Leia aí, João, por favor, de novo. Versículo 18 de Lucas 16. Quem repudiar sua mulher e casa com outro, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, o ensino direto é aqui. Repudiar é o divórcio. Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Veja, irmãos, como eu disse, o ensino daquela época, principalmente dos judeus, era que eles estavam acostumados a pedir divórcio, inclusive por coisas comuns, banais, desprezando a clara e inequívoca vontade e propósito de Deus quanto ao casamento, e desprezando a lei, como Cristo já tinha dito que eles estavam errando porque desprezavam a lei. O que é que a palavra de Deus nos diz? Desde o início, quando Deus instituiu o casamento, ele disse: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi Deus que disse isso. Quando Deus instituiu o casamento, ele já deixou claro que o casamento une duas pessoas, une duas carnes, sem separação. Depois que une, está unido, né? Depois que une, está unido. Eu lembro bem que uma das vezes que eu vi um dos pastores, né, no passado, um dos meus pastores no passado, não lembro exatamente quem, ele dá um exemplo assim: ó, pega uma folha dessa de papel ofício, bota uma cola, bota ele, né, aqui direitinho a cola, deixa um tempinho ela secar. Agora tem que puxar para ver se sai as duas separadas. Não sai. Então tá lá, o que Deus uniu no casamento se torna uma só carne. E Deus também disse lá em Malaquias 2,16, disse assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele odeia. Esse ensino é claro, não é? Que os dois se tornam uma só carne é um ensino, uma só carne é um ensino claro. Acho que os irmãos já ouviram falar num rabino muito conhecido, um rabino judeu chamado Hillel. Já ouviu esse nome? Né? Ele é citado. Ele viveu poucos anos antes de Cristo, né? E ele ensinava que um esposo tinha o direito de divorciar da sua esposa se ela porventura ficasse lhe servindo comida, só queimou a comida. Aí quando é no outro dia, não sei o que, rapaz, a mulher queimou de novo a comida. Disse: rapaz, vamos divorciar dessa mulher, porque tem condições não. Isso é um ensino. O rabino, irmãos, era o mestre da lei.
Outro rabino chamado Akiba, que viveu cerca do ano 110 depois de Cristo, ainda permitia que um esposo se divorciasse da sua esposa, se ele por acaso encontrasse assim uma mulher mais que, não, essa daqui me completa mais, é mais bonita, mais eu pensava que essa era a minha cara metade, mas eu achei agora a minha cara metade, usando uma expressão, né, popular, naquela época não tinha isso. Então esse era o ensino. Mas, irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai direto na questão, né? Hebreus diz que ela é espada que corta dos dois lados e ela vai profundo. E o que é que ela faz, irmãos? Ela vai logo nos apetites e nos desejos do homem. Para o quê? Para estabelecer a verdade de Deus. Então, com base nesse texto, irmãos, e nos demais que iremos mostrar, nós entendemos, e aí já vou dizer logo, eu vou dar logo o nosso entendimento e depois explicar o entendimento. Eu não vou explicar para depois chegar à conclusão, não. Já vou dar logo a conclusão. Com base nesse texto e em outros das Escrituras, nós entendemos que toda a Bíblia, não só Jesus Cristo, como Paulo que tratou esse assunto, proíbe o novo casamento. A não ser em um caso, morte. A não ser em um caso, morte. Porque o ensino de Cristo aqui, no versículo 18, é claro, é cristalino. Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Simples assim. E aquele que casar, diz, olha, ela não pedia divórcio não, foi o outro que pediu. Ela não queria não se separar, foi o outro que quis. Então ela está livre para casar, Cristo disse, tá não. Porque quem casar com ela, comete adultério. Então, irmãos, aqui fica claro um ensino que Cristo não considera que o divórcio encerra a união conjugal. Fica claro isso. Não encerra por quê? Se cometeu adultério, porque não encerrou. Né? Por isso que ele diz que o segundo casamento, ou o novo casamento, é adultério. E Cristo aqui não apresenta exceção. Ele não apresenta cláusula de exceção. Nós vamos estudar a cláusula de exceção no final. Ele não apresenta. O mesmo ocorre na passagem de Marcos. Vamos abrir lá? Marcos 10. (10, 11 e 12). Marcos 10, 11 e 12. Vamos aqui, eu puder fazer a leitura. Abraão, hoje eu vou precisar de mais água. Né? Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Veja que é o mesmo. Aqui nós temos o contexto de Mateus 19 e Marcos 10. Jesus foi interpelado, né? Questionado a respeito do assunto do divórcio. Ele disse, ele deu a sentença, não foi? Até os discípulos disseram, mas Jesus, isso é desse jeito, né? Não é melhor nem se casar. Aí em casa, eles disseram, Jesus, explique melhor esse assunto. Não era comum quando Jesus dizia uma parábola, né? E aí, quando falava a parábola, aí em casa Jesus explicava aos discípulos, os discípulos fizeram a mesma coisa, escutaram aquilo, ficaram espantados. Não, Jesus, veja, a coisa está difícil de entrar aqui na cabeça. Explique mais um pouquinho. Aí ele foi e explicou, dizendo: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Tá, irmãos? Abra aí, vamos abrir. Vamos fazer a leitura agora.
Esse foi do versículo 10, 11 e 12, não foi? Vamos fazer a leitura dos versículos de 2 a 9 de Marcos 10. Ramon, faça aí, por favor. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar cartas de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, a gente tem que ver todo o contexto e todos os ensinamentos. Muito bem, a gente viu isso aqui. Agora, Ramon, leia também, por favor, Mateus 19, do 3 ao 8. Do 3 ao 8. Mateus 19, do 3 ao 8. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu: por qualquer motivo, né? Por quê? Porque eles faziam por qualquer motivo. Entendeu? A explicação. Eles faziam por qualquer motivo. Aí continuamos. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Opa, então você vem aqui eles argumentando: Jesus, o Senhor está ensinando isso, mas nosso profeta Moisés, aquele homem de Deus, disse que era permitido. Jesus aqui, irmãos, rejeitou a justificativa dos fariseus para o divórcio. Preste bem atenção, porque isso estava baseado em Deuteronômio 24, e ele reafirmou o propósito de Deus na criação, de que nenhum ser humano deve se separar, porque o casamento foi instituído por Deus, e a vontade de Deus é a união até a morte. Por isso que o padre, o pastor disse: até que a... Por que eles não dizem até que a morte e o adultério se separem? Por que não diz isso? Quem crê que o adultério ele quebra a união, devia dizer na hora que fosse casar, tinha que ser sincero. Ou então não diga até que a morte separe, fica calado. Quem dizer até que a morte e o adultério os separem, porque Cristo disse aqui, irmãos, Cristo ensinou com essas duas passagens, rejeitou a justificativa dos judeus para o divórcio. A implicação é que mas Moisés não deu carta de divórcio. Entenda, irmãos, Cristo está dizendo: o padrão do casamento para os discípulos, o padrão do casamento do reino de Deus é para sempre. E o divórcio foi por causa de quê? Por que é que Moisés teve que autorizar eles? Por que é que Moisés levou a isso? Porque desde o princípio não era assim. Moisés disse: não, Deus chegava para ele, né? Chegavam para ele e diziam: Moisés, isso e aquilo. Moisés ensinava: o casamento Deus fez desde a criação, que é para ser para sempre. Mas veio a carta, aí questionar Jesus: mas Moisés deu carta de divórcio, Jesus, está lá na escritura, está lá em Deuteronômio. Aí Jesus disse: eu vou explicar por quê. Por causa da
dureza do vosso coração. Ou seja, Moisés estava conduzindo, irmãos. Moisés estava dirigindo, não era uma igreja. Moisés estava dirigindo um povo. Dentro desse povo tinha eleitos. Ele estava sendo um governador civil e religioso. Era uma teocracia. Então tinha ímpios lá. E chegou num momento que os ímpios não conseguiam mais viver debaixo da mesma tenda. Não era nem debaixo da mesma casa. Porque às vezes debaixo da mesma casa um fica no quarto e outro fica na sala. Mas lá estava não, era uma tenda só. Então esse povo não estava conseguindo conviver. E Moisés disse o quê? O que é que Moisés disse? Se é nessa situação, vocês se divorciem. Mas nunca que Deuteronômio 24 autorizou a casar de novo. Tanto é que se alguém casasse, se separasse e casasse de novo, não podia voltar para o primeiro. Não é isso que Deuteronômio 24 diz? Se você se casar e o marido vê alguma coisa indecente, não diz o que é indecente, não especifica. Alguma coisa indecente na mulher e der a ela carta de divórcio, porque veja, tinha que ser indecente, né? Não era qualquer coisa, não era porque queimar comida, né? Não era isso. Não é porque a mulher nasceu com o cabelo preto e disse, vou dar luzes. Aí chegou em casa, luz. Ah, beijinho, que negócio é esse? Não quero mais essa mulher, não. Não é igual aquilo que eu acertei o casamento. Não é isso, não. Então ele disse, tinha que ser coisa indecente. Então ele disse, se acontecer e ele se divorciar, coisa indecente. E se ela se casar de novo e o marido se divorciar, você não pode voltar, não. Por quê? Porque é adultério. Porque eu sei que no caso, porque ele já tinha tirado para outra, aí não poderia voltar para a esposa. É adultério. Jesus está dizendo que, Jesus está mostrando para eles que eles estão interpretando errado Deuteronômio 24. Moisés, sim, Moisés, primeiro, Moisés eles foram além do que Moisés permitiu carta de divórcio por causa de indecência, mas não permitiu novo casamento. Onde é que está dizendo Deuteronômio 24 que pode casar de novo? Não diz que pode casar de novo. Aí eles estavam pegando isso daí e querendo casar de novo. Eu disse, não. Primeiro não era nem para se divorciar. Por quê? Porque eu odeio o divórcio. Está lá em Malaquias. Mas vocês são ímpios, vocês não, duros de coração, vocês não temem a Deus e vocês não conseguem viver junto. E às vezes corre até o risco, a gente sabe que às vezes numa situação pode até ocorrer morte, não é? Aí ele disse, se divorcie, não consegue viver junto não, pode se divorciar. Se agora eu estou vindo para casa de novo, não! Se agora é melhor nem casar, entendeu? Porque eu disse que era melhor nem casar, é botar a mão na cabeça, dizendo, vixe, não tem saída. E a gente pensava que tinha saída, mas não tem saída. Esse é o... Por isso que Jesus está dizendo isso, irmãos. Ele disse, não foi assim. Deus não deu o casamento, não foi nem para se separar, quanto mais para casar de novo. Se não tem jeito de viver junto, então se separe. Eu não quero isso de jeito nenhum, eu odeio isso aí. Mas, irmão, não foi uma ordem, foi uma permissão. Veja, entenda, não é um desejo. Só foi, não consegue, por causa da dureza do coração. Isso é um pecado, consequência do pecado e tudo. Não foi assim desde o início. Cristo está querendo mostrar e, como sempre, ensinar aquilo que é o desejo e a vontade de Deus para o ser humano. Diga, Agora, em primeiro, antes de questionar,
Eu assisti ontem um documentário sobre o castor, né? Castor. Achei interessante que o castor, eles têm uma vida monogâmica, né? Totalmente monogâmica, eles criam os filhos, né, juntos e tal, e fala o seguinte, que eles só têm uma nova parceiro, às vezes, quando morre o primeiro par, né? O primeiro par. Às vezes eles casam, às vezes não, eles ficam viúvos, né? Aí, alguns animais ensinam mais do que muitos pastores por aí, né? Mas outra coisa que me traz a memória aqui da palavra de Deus é o seguinte: estou compreendendo muito bem o que o senhor está falando, e eu acho que talvez corrobore, não sei se o senhor vai falar, talvez sim, provavelmente sim. Tem um momento da Bíblia aqui que o senhor sabe onde é, eu procurei marcar aqui rapidamente, que Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher de forma impura já comete adultério. Se a gente for analisar com uma base bíblica, que Deus permite a separação se cometer adultério, então o adultério ia entrar no mesmo aspecto. Se eu pensar eu adultério, então está no mesmo nível do adultério em si, em questão de pecado. Mas as pessoas não separam por causa do pensamento adúltero. Separam por causa do adultério praticado, né? Normalmente não, está aqui dentro, então já que adulterou. Mas o adultério do olhar, né? O adultério do desejar, né? Isso fica muito individual. Às vezes a pessoa passa ali e a pessoa olhou com desejo impuro, sem ninguém perceber. Não, mesmo padrão, deve-se, se for seguir o padrão da separação, deve separar também nesse aspecto. Aí, qual é a leitura que eu faço, inclusive hoje, é que quando se separa pelo adultério, não é por uma base bíblica, não é. É por uma moral humana, uma moral mundana. Você separa por uma moral mundana, porque o povo fala, rapaz, a mulher lhe traiu, como é que você vai ficar com essa mulher? Ou ele lhe traiu, como é que vai ficar com esse homem? Então, as pessoas separam por causa de uma moral mundana, corrompida, e tem que separar. Mas se você for olhar no viés bíblico, se Deus está dando permissão para o adultério, para separar por causa do adultério, seria válido no pensamento. Só que Hebreu é o quê? Toda uma bagunça ainda muito maior. Então, indo nessa perspectiva, se não é lógico separar pelo pensamento do adultério, não é lógico separar pelo adultério sim. Eu vou mostrar para o irmão que vai ajudar mais ainda, porque existem duas palavras, e talvez, com certeza isso vai trazer mais clareza. Nós temos duas palavras na Bíblia que diz respeito a relações sexuais. E aí, no contexto dele, a gente vai entender a separação entre impureza e relação sexual, tanto de casado como de solteiro. Viu? Dá uma seguradinha aí que isso vai ajudar muito nessa parte aí, você entender o que é o pensamento. Então, o pensamento, ele é um tipo a Bíblia, uma palavra no grego é uma. Pensamento ilícito, que é impureza. Mas a relação sexual fora do casamento também é impureza sexual, não é? Concorda comigo? Só que aí já vem outra palavrinha, que se for entre casado ou casado e solteiro é uma palavra, se for entre solteiro e solteiro é outra palavra. Viu? Segura aí que a gente vai entender. Eu vou mostrar um texto bíblico que separa isso. Então, irmãos, por que eu mostrei aos irmãos o contexto? O contexto, né? Tanto o contexto de Mateus e Marcos, ele mostra que Cristo está querendo dizer assim: nenhum de vocês devem tentar desfazer a relação, uma só carne que Deus uniu. Esse é o entendimento. Cristo
Cristo está dizendo isso, meu filho, olha, o que Deus uniu, não separe. É isso que você tem que entender, não separe, não separe. Agora, irmãos, tanto Mateus 19:9, que a gente vai ler, e Mateus 5:32, possui a cláusula de exceção. Nós vamos ler e nós vamos tratar especificamente da cláusula de exceção. Mas essa cláusula deve ser entendida à luz do contexto. Sempre é à luz do contexto. E o contexto é claro que Jesus Cristo está dizendo, não o separe o homem. Vamos sair dos ensinos de Jesus Cristo, vamos para os ensinos do apóstolo Paulo, que é o mesmo ensino. Por quê? Porque é o ensino do Espírito Santo. Certo? Agora vamos para 1 Coríntios 7, do 10 ao 11. Eita, é 11 e 17. É porque esse tema mesmo, irmãos, é para uma semana. Uma semana, assim, 7 dias de estudo, viu? Mas nós vamos tentar. 1 Coríntios 7, do 10 a 11. Eu vou lendo aqui, irmãos, para a gente não ganhar tempo. Então, ora, aos casos que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. O mesmo ensinamento de Jesus Cristo, tem uma dificuldade aqui, né? Só que aqui nós temos uma situação onde a separação pode ser inevitável, tá? E se isso for inevitável, ele diz, se tiver que se separar, que não se case ou que se reconcilie. Para quê? Para que não cometa adultério. Como eu disse, tem situação, irmãos, que é complicado, né? Ora, existem pessoas que têm uma relação mas com seu esposo, mas ou com a sua esposa e abandona, né? Ou então discorre risco, a pessoa ameaça. É muito mais, 99, digamos assim, por cento dos casos, eu vou chutar, irmãos, que eu estou usando uma hipérbole, o homem ameaça a mulher, mas tem mulher que ameaça o homem também, eu sei disso. Já acompanhei, não acompanhei, mas sou um irmão dele, disse, minha mulher tentou me matar. Vai viver junto? Não, claro que não. Você vai quebrar o mandamento? Não matarás? Não. Agora você vai ter que fazer o quê? Se separe. Mas está dizendo aqui, olha, não case de novo. Você teve até uma reportagem sobre isso aí, de uma irmã, o marido subindo na orelha, né? E aí ela foi falar com o pastor, né? O pastor disse que não era para separar, não. E acho que ela acabou até morrendo, foi enfim. Teve até uma reportagem e tal, uma repercussão aqui um tempo atrás. O cara ensinando totalmente errado, né? Não, o errado por quê? A gente tem que ver todo o contexto. A Bíblia está revelada toda para a gente aqui. O apóstolo Paulo está falando. Se tem situação que não dá, tá certo? Tem situação que não dá. Não se case. Fique, né? Espere no Senhor. Então, irmãos, mesmo que a pessoa, Paulo está dizendo aqui, né, que a pessoa que se sente constrangida a separar-se não deveria procurar um novo casamento e permanecer solteira. E Paulo reforça a autoridade desta instrução ao dizer que ele tem uma palavra do Senhor, né? Então, a interpretação aqui é que Cristo mesmo está dizendo, por meio do apóstolo Paulo, que um novo casamento não deve ser procurado, mesmo pela parte inocente, né? Como o pessoal usa essa expressão. Irmãos, em Lucas 16, 18 que nós lemos, em Marcos 10, 11 e 12 que nós lemos, e Mateus 5, 32, não mostra a possibilidade de qualquer exceção à proibição
do novo casamento. Ou seja, o novo casamento é proibido nesses textos. Essa passagem aqui que nós vimos mostrou isso. E tem passagens, e aí nós vamos ler também, que Paulo escrevendo aos Romanos e mais adiante em 1 Coríntios 7 mostra que um novo casamento só é lícito depois da morte do cônjuge. Vamos lá. Romanos 7, de 1 a 3. Bora, vamos lá. Porventura ignorais, irmãos, pois falas que conhecem a lei, e a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Ficou claro aí? Claro. 1 Coríntios 7, 39, eu vou ler para os irmãos. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, não há exceção aqui, irmãos, né? Que a pessoa possivelmente livre do marido, ou, a mulher, ou o marido livre da mulher, se case com outro. Então volta aquela questão, como a gente entender Deuteronômio 24, que é de 1 ao 4? Como é que você vai entender? A passagem, irmãos, ensina que o relacionamento, uma só carne, estabelecido pelo casamento, não é destruído pelo divórcio, nem é destruído pelo novo casamento. O que chama a atenção nesses 4 versículos de Deuteronômio 24 é que, enquanto o divórcio é garantido, ainda assim a mulher divorciada torna-se contaminada por seu novo casamento. É isso que está dizendo. Veja, o divórcio é garantido? É. Por causa de quê? Dureza de coração. E se a pessoa, quando a pessoa casa de novo, que diz, não, eu me separei, agora eu quero voltar para o meu marido. Diz, pode não, você está toda contaminada. Ou seja, contaminada o quê, irmãos? Adulterou. Se não fosse adultério, ela não podia voltar, não. Não tem pecado. Entendeu? Isso a gente tem que entender isso. Por que ela não pode voltar? Porque ela se contaminou. Ela adulterou. Aí, como os irmãos aqui, vai virar uma bagunça isso aqui. Mas a bagunça, o mundo está uma bagunça. E aí pessoas que têm o maior orgulho. Não, eu só fico com uma pessoa se for realmente para casar. Mas já está no 3º casamento. Está no 5º casamento. Senão eu estou casado. O que foi que Jesus disse da mulher samaritana? Se tiver 5 maridos, que 3 não é teu marido. Por quê? Por quê? Porque se adulterou, porque o seu marido ainda está vivo. Muito provavelmente é isso que ele está dizendo. Teu marido está vivo, velho. Então está toda contaminada. Agora, lembrando que para essas pessoas também tem salvação, né? De arrependimento tem salvação. Então, irmãos, muito bem. Mas tem um texto aí que as pessoas podem argumentar, e eu quero trazer para os irmãos. Há um texto que talvez dê a entender que dá o direito das pessoas divorciadas a casar de novo. Ainda em 1 Coríntios 7, versículos 27 e 28. 1 Coríntios 7, 27 e 28. Vai, João. Estás casado? Não procure apartar-te. Estás livre da mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. A pessoa diz, olha, está aqui uma brecha. Olha, estás casado, não procure separar-se.
estar livre de mulher. Esse livre de mulher, o pessoal entende assim, estar divorciado. Não procure. Não, entendeu? Não é isso, não. Está solteiro. Entendeu? Não procure. Gente. Aí diz, mas se te casares com isso, não peca. Diz, olha, tá vendo? Olha? Então, se esse aqui está livre de mulher, significa dizer divorciado, dentro do que Deus, né? Dentro da cláusula de exceção, por adultério, por deserção e etc e tal. Então Paulo está autorizando a casa. Irmãos, isso aqui não é. A interpretação que nós temos é que esse livro de mulher aqui não é. Porque você não pode contradizer uma coisa que já foi dita. E Paulo está tratando do capítulo 7 todinho sobre isso. E olha o versículo 11 de 7, diz o quê? Versículo 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Está vendo? Então um texto não pode contradizer o outro. Então ele não está falando sobre isso. Esse daqui, irmãos, é mais aquele texto assim mais obscuro, entendeu? Aqui o pessoal tenta pegar ele, ou se apegar a ele, para justificar. Pelo pouco de dificuldade de interpretação dele. É. Mas e os textos claros que nós lemos? Não são mais do que suficientes? Mesmo aqui em 1 Coríntios 7, em Romanos 7, de 1 a 3, em Lucas 16, 18, em Marcos 10, do 10 ao 12, não estão claros? E você acaba pecando, porque você bota um acima dos outros. Está claro, é isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Os textos claros, eles vão iluminar os mais. Aí aqui o cara vai ver que no grego, esse livro de mulher, qual é a palavra e tal, e se porventura, e se referir aos divorciados. Pastor, e assim, eu acho que isso aqui também não está tão obscuro. Não está, porque mas... ele vai falar aqui, né, considera, estás casado, não procure separar-se. Né? Estás livre de mulher, não procure casamento. Mas se casar, com isso não peca. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Você pega aqui o paralelo, ele vai falar com a virgem. Uhum. Aqui, para ele estar ligando, para ele achar que cada caso é uma pessoa que se separou, Paulo está falando no sentido de uma para uma mulher. Mas não, o coisa aqui, uma mulher já não mais virgem, já senhora, e uma moça. O paralelo aqui é uma moça e um moço, e um solteiro. Você vê pelo paralelo com a virgem. E você pode ver os irmãos que os blocos de assunto, ele agora começa a tratar, olha o versículo 25, ele começa a tratar, olha, com respeito às virgens, olha, presta atenção, ele vai tratando o assunto, e a gente vai vendo os blocos e vai entendendo. O bloco da questão do divorciado, digamos assim, ele tratou do 10 até o 24. Fechou o entendimento. E o 26, ele liga com a metade do 27, né? Considero, por causa da angústia, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Isso. Assim como está, como? Solteiro. Solteiro. Aí ele volta, está casado, está livre de mulher, se está solteiro. Eu já vi algum na questão aqui que está falando a questão de perseguição, se não me engano. Porque no contexto de quero, por causa da situação de perseguição, Isso. livrar da angústia, porque assim, você sozinho é uma coisa, você... Isso, exatamente. Mas tem tudo em relação, tem tudo, essa relação está toda. Paulo está abordando, está ampliando, né? E aí, por isso que é importante o contexto, a quem ele está falando, por que ele está falando, tudo isso para aplicar a nós. Entendeu, irmãos? Ao nosso presente. Então, irmãos, é isso. Agora vamos para a cláusula de exceção para a gente finalizar. Porque ele disse, o pastor não tratou a cláusula de exceção. Mas e o texto do... Hein? As palavras que você separar. Entendeu isso aí, preparar as palavras? Ah, não. Bora para o 32. Vamos para cá. Mateus 6, 32.
Não, o 19,9. Vê que é para o 19, o 132, eu peguei no 132. Mas vamos para o 19,9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, irmãos, veja, como nós dissemos, Mateus 19,9 tem que estar em harmonia com Marcos 10 e com Lucas 16,18. Ele tem que estar em harmonia, certo? Se ele vai trazer uma coisa nova, pode acontecer, né? Uma nova ilustração, mas ele tem que estar com harmonia, ele não pode contrariar. Mateus 19,9, irmão, não permite nem o divórcio por infidelidade sexual após o matrimônio, nem o segundo casamento de qualquer de uma das partes. Por quê? Preste bem atenção. Por quê? O que ele está permitindo, e esse é o nosso entendimento, é a permissão no versículo é para fornicação ou imoralidade sexual cometida antes da consumação do vínculo matrimonial. Por que é que a gente diz isso, irmãos? Porque, primeiro, a palavra traduzida por relações sexuais ilícitas é porneia, de onde vem a palavra pornografia. É porneia. Porneia é um pecado sexual que é todo tipo de... é muito ampla. Por exemplo, relação extraconjugal, extramarital, relações sexuais ilegais, antinaturais. Por exemplo, não tem a questão da zoofilia. Pronto. Entra em porneia. Entendeu? Imoralidade sexual e prostituição. Por exemplo, prostituição, ela entra em quê? Porneia. Isso é cometido fora do casamento por aqueles que ainda não estão casados, por alguém que não está casado, certo? Quando é cometido por alguém casado, é adultério. E a palavra usada não é porneia, é moicheia. Então, moicheia é pecado cometido por alguém que está casado, tem relações sexuais com alguém casado. Como é que a gente chega nesse entendimento, irmãos? Chega nesse entendimento porque, primeiro, Mateus, veja, a quem Mateus estava falando? Mateus estava falando principalmente para os judeus. Tá certo? Então, essa palavra traz mais clareza ao judeu. E na sociedade judaica, fornicação, que é porneia, e adultério, moicheia, são dois pecados diferentes. Tanto é que Paulo diz isso. Se você for ver em 1 Coríntios 6, 9 e 10, você vai ver Paulo usando essas duas palavras. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá certo? Diz assim: ou não sabeis vós, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, presta atenção aqui, olha. Nem impuros, impuros é porneia. Mas ele fala impuro e fala adúlteros. Adúltero é moicheia. Entendeu? Então essas palavras são distintas. Não seria redundante. Senão seria redundante. Ô, pastor, então aqui no 9 é porneia. É. Então, mas ele fala, quem repudiar a sua mulher, a sua mulher não seria já casada? Pronto, aí é onde chega a questão da sociedade judaica. Por quê? Por quê? Porque na sociedade judaica, e aí a gente tem um grande exemplo de José e Maria. Na sociedade judaica, o noivado não é como o nosso noivado aqui, tá certo? Quando a pessoa noivava lá, já era considerado como casado.
Você só não consumou, mas você já, o contrato já estava feito. Ali já era considerado comprometido. Já era um compromisso. Então, se você tivesse ali, porque tinha um tempo na sociedade judaica, vou tentar resumir para o irmão. Quando o homem fechava um contrato, o que é que acontecia? Um judeu ia lá na casa do pai, né? E fazia todo aquele processo, e pedia, tinha que pagar o dote. Ele voltava, se preparava para o casamento, para depois realizar o casamento. Esse preparo todinho era arrumar uma casa adequada para a noiva, tinha a questão do pagamento do dote, e tinha todos os preparativos. Tanto é que na parábola das virgens nécias, o que aconteceu? Eles estavam esperando o noivo e não sabia que hora era. O noivo estava se preparando e ele vinha para ter um momento, e a noiva tinha que estar preparada, porque ele tinha saído, mas ele tinha saído para fazer todos os preparativos, mas eles já estavam comprometidos, compromissados. Então o noivado naquela época era desse jeito. Tanto é que por que é que José intentou deixar Maria secretamente? Por quê? Porque não poderia ser consumado porque não estavam casados ainda. Ela ia ser considerado porneia e não moixéia. Se ele saísse secretamente, a culpa ia ser acima dele. Tá certo? E lembre-se, irmãos, adultério naquela época era morte, pena de morte. Daí depois eu explico para os irmãos a confissão de fé de Westminster, que o pessoal aplica errado. Mas agora não dá tempo de falar sobre tudo, é muita coisa, certo, irmão? Então, essa relação aí se entende, viu, irmãos, aqui, que o divórcio era permitido para comportamento sexual impróprio durante o período de noivado. Cristo disse assim: se nesse intervalo você tiver um problema aí, somente de relação sexual ilícita, esse noivado pode ser desfeito e você pode fazer outro. Entendeu agora? Esse aí pode ser desfeito. Há quem entenda assim, há quem seja mais radical. João Paiva disse: para mim não podia de jeito nenhum, nem noivado nem nada. Mas nós entendemos que Jesus estava falando nesse sentido. Essa é a cláusula de exceção. Só tem um caso. Você faz um compromisso antes de casar de fato, né, deles se unirem, né, sexualmente, de ter a festa do casamento, aquele processo, e ficar público. Se nesse intervalo alguém cometer pecado de ordem sexual, que é a porneia, então esse contrato pode ser desfeito. Tanto ambos como ou um ou outro. Um outro. Esse é o nosso entendimento, irmãos. Então, o divórcio só era permitido para comportamento sexual impróprio durante o período de noivado. Por isso que tem essa cláusula de exceção aqui. Para casado, consumado, agora veja, casamento de fato, né? Não é isso que o pessoal tem por aí não, né? Isso aí também é a mesma coisa, é o mesmo termo que o Mateus 5,32. Exato. Então, nesse aspecto aí, que repudia essa mulher, exceto em Australia, tornar-se-á a esposa, tornar-se adulta. Então, se o noivo, ele larga... Se não for só nesse caso, entendeu? Ela está noivada aí, tá noivo. Tá noivo. Aí, rapaz, vai dar errado isso aí. Vou cair fora desse papo. Aí, larga lá noiva, ainda noiva. Então, aquela ali, começa a lutar se casar. O que ele está dizendo assim, você não pode fazer isso não. Mas, você tem um compromisso. Mas se fizer,
Que acontece, né? É. Isso acontece. Ainda não casou. É. Tá lá, noivo. Tem a noiva. Aí o noivo olha, rapaz, essa mulher vai dar problema pra mim. Antes falta 5 dias pra casar, 10 dias ele falou, o meu destino é outro. Não casei, tô livre, né? Da lei, pá, saiu. Aí aquela mulher lá, a noiva, aqui está pelo que eu digo, no entendimento rasteiro e superficial, aquela noiva ali, ela não pode casar com outra pessoa, porque aí ela vai estar cometendo adultério. Não, o que Cristo está dizendo é o seguinte aqui. Veja só. Aqui ele está o seguinte. Tanto, vamos lá para Mateus 19. Está dizendo o seguinte. 9. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, ou seja, se não for, né, no período, se não for no período de noivado, se você, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se não for no período de noivado, se você for casado e repudiar sua mulher, você vai cometer adultério. É esse sentido que ele está querendo dizer. Você só pode quebrar esse compromisso no noivado, sem que cometa adultério. Se você fizer isso no período de casamento, comete adultério. Entendeu? Porque ele está dizendo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia. Não, eu estou entendendo, mas... Aí o que acontece? Se não for por causa disso, e casar com outra, você vai cometer adultério. E quem casar com a repudiada, comete... Ou seja, preste atenção, o foco que está dizendo aqui é porneia. Ou seja, é uma relação que não é ainda de casado, ou seja, no período de noivado. E quem clareia mais isso é a relação de José com Maria, que você tem um exemplo que ele tentou deixar ela, porque a culpa ia recair sobre ele. Ele disse: olha, ele teve relação antes, se ele fugiu é porque ele teve antes do período. Então aquilo não é adultério, é porneia, é fornicação. Não era para ser, porque ele se adiantou no processo. Aí ele fugiu e Maria não ia ser considerada, né? Porque ele disse: olha, foi ele fugiu, a culpa é dele, porque eles ainda estavam noivos. Então o entendimento aqui, Zaqueu, é o seguinte: quem repudiar sua mulher, se não for no período de noivado, entenda bem, se não for no período de noivado, não é? Porque é porneia. Se não for isso, se você fizer isso em outra situação, você casando com outro comete adultério, e quem casar com sua mulher comete adultério, porque o casamento ainda está válido. Então, exemplificando, eu posso ver exemplo, né? Exemplificando fica mais fácil para mim, né? O cara está noivo, não foi por nada de porneia. Certo, lembre-se o seguinte, só quero lhe ajudar o seguinte: você quer pegar um exemplo, Cristo está falando aqui o seguinte: você é casado, o começo tem que ser assim, você é casado, e se você se divorciar da sua mulher e casar com outro, você comete adultério, e o que casar com sua mulher comete adultério. Agora, você só pode quebrar esse relacionamento se você for noivo. A lógica é essa. Eu estou entendendo essa lógica. Entendeu? Essa lógica não está pacífica. O que não está pacífico é, se aí a gente indo para o pesquisa, tudo para mim é o mais puro, é esse, né? É que eu, porém, digo: qualquer que pegar sua mulher, exceto em relações sexuais ilícitas, e aí o senhor está falando que essa mulher aí, aquele que pegar sua mulher, o senhor está falando que a mulher aí, é nesse período aí, pré-nupcial, né, de noivado, aí a mulher, ou seja, então aqui ele está falando de uma noiva, né, e um noivo, exceto em caso de porneia, não é isso? Porque ele está falando, se você separar de uma mulher, exceto em caso de porneia, a exceção, ou seja, o noivo separou por questões financeiras,
por questões de feiuras, e separou, largou a mulher, largou a noiva, a expõe a tornar-se adúltera. É isso que, quer dizer, então o que eu quero falar, entendeu? O que eu quero compreender, e a gente pode deixar para um outro momento, é essa noiva repudiada por questões que não foi por porneia, não foi nada no aspecto sexual, ela casando ou noivando, ou casando mesmo com outra pessoa que vinha casar, estará cometendo adultério? Não, veja, ele quebrou, entenda uma coisa, foi ele que quebrou o vínculo, né? O laço. Mas ela fala que a expõe a tornar-se adulta. Né? Não, expõe, mas não é a noiva, expõe a mulher casada, é isso que eu estou querendo dizer. A exceção é o noivado. A exceção, veja, eu estou dizendo a lógica aí, o que Cristo está colocando como referência é o casamento. Não noivado. E não noivado. Eu estou querendo dizer, você só pode quebrar. Eu estou entendendo o que você está colocando, só que aí Cristo não está falando nessa circunstância. Não é esta circunstância que você está colocando que Cristo está se referindo. Cristo está se referindo a uma relação de casamento. Você se separar da sua esposa, é esse o caso aqui que ele está tratando. Se você se separar da sua esposa, aí sim você vai torná-la, você vai expor. Tanto é, no 32 ele diz também, olha, exceto em caso de relação sexual, a expõe a tornar-se adúltera. O que é expõe? Ela expõe a sua esposa, não é expõe a sua noiva. Não, mas expõe a sua mas só esposa. que o versículo é uma coisa só, né? Ele está falando a princípio de noiva. Não é isso no início do versículo? Ele está falando de noiva. Ou ele estava casado? Em Lucas é casado. Não, eu estou falando em Mateus 5,32. Qualquer que repudiar a sua mulher, porque ele dá a exceção, o senhor falou que pode até ser morteia, né? Mas pelo Lucas 19, né, que a gente falou antes, o senhor falou que essa parte aqui, que é bem igual lá, repudiar a sua mulher, aqui é porneia. O 19,9, a palavra é porneia. Pronto. E então vamos fazer o seguinte, e o 5,32 é o quê? O que ele está querendo dizer é o seguinte, vamos lá, ver se eu consigo agora, porque eu vou concluir e eu acho que também ajuda, eu acredito. Ele está querendo dizer o seguinte, o ensinamento bíblico é o seguinte, está dizendo, o ensinamento bíblico é o seguinte, se há uma possibilidade de divórcio, é nesse período de noivado. Nesse período de noivado há uma possibilidade de divórcio por uma situação, que é a porneia. Aí tá. No caso de casado, estando casado, não há possibilidade de divórcio com novo casamento sem adultério. Porque se ele diz assim, se você repudiar sua mulher, você vai expô-la a tornar-se adúltera. Por quê? Porque a exposição ela vai querer casar de novo. E quem casar com ela vai cometer adultério. Porque ele é casado. Então, no caso de noivado, ele não está dizendo assim, ele não está dizendo que se o contrato de noivado for rompido por qualquer outro motivo, ela vai ser considerada adulta. Ele não está dizendo isso. Ele não é esse o que o texto está dizendo. Entendeu? Você está tentando fazer uma reengenharia, que a gente chama, né? Engenharia reversa. Obrigado. Está tentando fazer engenharia reversa. Mas a engenharia reversa aqui, ela tem que ser feita no sentido que Cristo está colocando, senão as peças não montam de novo no lugar. Engenharia reversa, sabe como é, né? Você desmonta tudo, né? E remonta, né? Para ver, você desmonta e remonta para ver como foi que foi feito. Isso é engenharia reversa. Você desmancha tudo e tenta montar para ver como foi que a pessoa fez. É mais ou menos isso. Então, você tem que usar a lógica de Jesus Cristo, senão não vai encaixar as peças.
Uma hora você vai estar se referindo a noivado e outra hora você vai estar se referindo a casamento. Mas aí a gente volta no privado, faz um privado para a gente, viu? Então, concluindo, irmãos, senão a gente não sai não daqui. Concluindo, irmãos, nós entendemos que casamento é um relacionamento de uma só carne, estabelecido por Deus e de extraordinária significância aos olhos de Deus. Isso está em Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e Marcos 10:8. Somente Deus, não o homem, pode terminar essa relação de uma só carne. E ele diz como é que Deus termina essa relação de uma só carne: por meio da morte de um dos cônjuges. Isso está em Romanos 7, de 1 a 3 e 1 Coríntios 7, 39, de forma clara, nem aqui, né? A graça e o poder de Deus são prometidos e são suficientes para capacitar um cristão divorciado e fiel a ser solteiro por toda a sua vida terrena, se for necessário. Porque vem a questão lá, que a gente não tocou, evidentemente, que é o apelo, né? Que é perfeitamente válido, justo, você colocar, rapaz, uma pessoa que foi, né, deserdada, é um crente, mas foi deserdado. Um crente que foi traído e a pessoa não quer mais de jeito nenhum viver com ela. Vai ter que passar a vida todinha solteiro, enquanto o outro estiver vivo? Sim. E você vai fazer como? A gente vai apelar para a graça e pelo poder de Deus. Como sempre a gente vive, né? A gente vive pela fé, pela graça de Deus. Por último, essas aqui são palavras do pastor Piper, né, de meus irmãos, e para mim foram fundamentais. Frustrações temporárias e desvantagens são muito mais preferíveis do que a desobediência do novo casamento, e produzirá profunda e duradoura alegria tanto nesta vida como na vida por vir. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos esse assunto e a não cometermos esses erros. Amém.